Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa SysEAPRO para fazer matriz de correlação. Para isso, inicialmente abra o SysEAPRO. Para abrir o programa SysEAPRO, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir o programa. Caso o ícone não esteja no desktop do seu computador, ele foi deslocado para algum local, mas mesmo assim você pode ir ao diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta com o nome do programa, SysEAPRO. Dentro dessa pasta vai encontrar o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique nesse arquivo para abrir o programa. Com o programa aberto, podemos verificar na parte superior dele a presença de um menu suspenso contendo vários itens, em que o item inicial, arquivo, ele serve para você, como o próprio nome diz, sugere, gerenciar arquivos, por exemplo, criar um arquivo novo, apagar, imprimir, exportar, importar, entre outros argumentos, como gerenciar imagens, sair do programa, por aí vai. Os demais itens, de uma forma geral, eles são direcionados para a estatística aplicada propriamente dita. Se você quer fazer uma matriz de correlação, busque o item regressão. O item regressão, dentro de regressão, você vai ver matriz de correlação. Clicando sobre ele, vai abrir o formulário de matriz de correlação. Como nós sugerimos para os usuários iniciantes que não têm muita experiência com a rotina do SysEAPRO e como fazer matriz de correlação, pressionar o botão aqui de dúvida para abrir essa caixa, que nessa caixa nós vamos apresentar algumas informações teóricas e práticas para cada uma dessas ferramentas que disponibilizamos no SysEAPRO. Para esse caso aqui de matriz de correlação, nós utilizamos essa estrutura aqui, ó. Então, para os cálculos de coeficiente de correlações amostrais, nós utilizamos essa estrutura, enquanto que para o cálculo das probabilidades, essa estrutura aqui. Então, tudo que você vai ver lá dentro dessa rotina são essas duas instruções em funcionamento. Nós temos um exemplo, nós temos nesse caso aqui dessa caixa, nós apresentamos dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2, em que o exemplo 1 é o arquivo exemplo 90, que é o que nós vamos utilizar para a apresentação dessa rotina, e você pode também utilizar a posterior, o exemplo 91, para repetir, só que com uma outra massa de dados, ok? Então, vamos utilizar esse exemplo 90 para essa rotina. Para abrir ou para memorizar, para chamar esse arquivo exemplo 90, pressione o botão selecionar arquivo. É aberta uma janela do Windows em que você vai buscar esse arquivo nessa janela. Como ele não se encontra nessa janela aqui superior, nós vamos utilizar a barra de rolagem até localizar o exemplo 90. Ao localizá-lo, clique uma vez para selecionar e pressione o botão abrir. Ou você pode clicar duas vezes e ele já abre. Então, com o arquivo aberto, nós sempre recomendamos você olhar para saber se assegurar que é o exemplo 90, né, que é o exemplo que vamos trabalhar, porque você poderia ter pressionado o exemplo anterior, 89 ou 91, mas nesse caso não, você está
ciente que é o exemplo 90 que você vai trabalhar. Esse arquivo é um arquivo com vários vetores. Isso provavelmente foi uma pesquisa que o autor fez, em que ele buscou a informação do peso dos indivíduos ao criar durante ou cultivar durante 96 dias, 98 dias, 117 dias, as densidades de estocagens. Isso daqui pode ser, eu vou sugerir, 18 peixes por metro quadrado, 17 peixes, isso é uma única espécie de peixe, por metro quadrado, 20 peixes por metro quadrado, ou 18 cultivar por metro quadrado ou por centímetro quadrado, né? A área que foi cultivado esses indivíduos foi de 7,1, de 7,55, 9,2. Foi feito o cultivo no quarto trimestre, no primeiro trimestre, no segundo trimestre. Então você veja que existem várias variáveis aqui envolvidas e ele quer correlacionar esses pesos em função dessas variáveis preditoras. Então, para isso, para a gente fazer a matriz de correlação, vamos informar ao programa quem é a variável dependente. Nesse nosso exemplo, o peso é a variável dependente, enquanto dias, densidade, área, trimestre foi cultivado são as variáveis preditoras ou as variáveis independentes. Então eu agora vou inserir aqui quem foram as variáveis independentes. Para inserir cada variável, basta eu clicar nela e apertar inserir, que ela veio, ou simplesmente dar um duplo clique nela, né? Então estou dando um duplo clique em cima de cada variável para a informação. Se eu quiser inserir interação aqui, interação é a relação entre duas variáveis preditoras. Vamos colocar na caixa aqui, ele não está sugerindo isso não, mas vamos colocar assim. Então vamos inserir uma interação de dias versus densidade. Inserir interação dias, dê um duplo clique, vezes densidade. E digo, valide a interação. Então, validei a interação, dia, posso colocar o que eu quiser aqui como variável dentre essas, né? Posso colocar dias vezes área, dias vezes trimestre, densidade, área. Posso colocar interações triplas, dias, densidade, área, por aí. A segunda parte é, você quer usar nessa janela aqui, você quer usar algum transformador em uma dessas variáveis. Isso é muito utilizada muitas vezes para a gente tentar ver se consegue minimizar a soma de quadrado de resíduo, que isso é uma parte que a gente ainda vai ver quando entrar em seleção de stepwise ou regressão múltipla. Mas por enquanto vamos deixar não utilizar nenhum transformador em nenhuma variável, simplesmente para mostrar a matriz de correlação em seu estado natural, né? Qual o número de casas decimais que você quer para a precisão dos seus resultados? Se 5 decimais, 6, 8, 3, 2, bem, você que vai estabelecer o número de casas decimais. Isso muitas vezes está associado também ao tamanho dessa informação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui com um dígito, 4 casas decimais está de bom tamanho. Agora, se aqui fosse informações de 0,00, já é muito pequenininho para deixar apenas em 4 casas decimais. Então eu colocaria em mais casas decimais. Bem, e aqui vai, você que vai estabelecer a regra do jogo para esses cálculos. Terminando esses ajustes, pressione o botão finalizar. Bem, então nós já temos aqui a informação da matriz
né, da matriz de correlação. Lembre-se que essa matriz ela tanto é no sentido horizontal, né, como no sentido vertical, como a gente está vendo. Se eu quiser saber qual a probabilidade de cada um elemento desse, basta eu vir aqui, que ele já me dá esse tipo de informação. Bem, com os dados já solucionados, se eu quiser gravar essa tabela, né, basta eu pressionar o botão grave a tabela, que ele vai abrir no diretório do SysEAP o texto, ele vai gravar no formato TXT, basta você colocar o nome do arquivo a ser gravado, né? Caso você queira imprimir essa tabela, então você pressiona esse botão que essas informações vão para uma impressora local. Bem, nós esperamos que a apresentação desse vídeo tenha atendido as tuas dúvidas com relação a como utilizar essa rotina de matriz de correlação pelo SysEAP. Nós agradecemos aí a oportunidade e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.